Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o sistema da besta, o controle total e também a como se preparar para a vinda do nosso Senhor. Você precisa compreender essas coisas que eu estou falando, você precisa estudar na Escritura, verificar, e se você vê que faz sentido com a Bíblia e com o que nós vemos no mundo, anunciar. Quando você tem informação da palavra de Deus, quando Deus te passa a informação correta, você tem que se esforçar para anunciar a informação. Muitas pessoas se esforçam para passar informações erradas. Se você considera que a informação é correta e que edifica a igreja, tem que se esforçar para passar essa informação. Queria que você ajudasse o canal também se inscrevendo nele, verificando a inscrição e compartilhando esse vídeo. Tá bom? Então vamos lá. Eu separei aqui materiais para a gente estudar. Como vocês estão vendo aí na tela, nós vamos assistir esse vídeo aqui. Ele tem aproximadamente 15 minutos e eu vou comentar em cima desse vídeo. Então pode esperar aí mais ou menos 40 minutos de estudo. Você tem que ter esse tempo. Você está acompanhando alguma série? O Messias, por exemplo? Cada capítulo tem 45 minutos. Então tenha paciência para assistir esse vídeo aqui, pelo menos, de 45 minutos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas é um assunto muito complexo. Eu já tenho falado dele no canal, mas esse daqui complementa e tem continuação desse estudo. Vou deixar os links no comentário fixo também de estudos relacionados a esse. Caso eu esquecer, me lembrem, por favor. Então eu separei esse material e separei aqui também um mapinha mental para a gente ler os textos. Tá vendo o mapinha mental aí na tela? Aí eu separei aqui 5 pontos, como a gente visualizar os textos, né? Tem aqui, ó, ponto 1, nós vamos ver essa linha do tempo dos milênios, depois eu explico ela, aí a gente segue para o ponto 2 aqui, aonde estou focando aqui no 6º milênio, no 7º milênio e no sábado. Depois nós vamos para o ponto 3, que é aqui, essa parte, ó. Nós vamos falar sobre o 7º milênio e o que acontece nele, de maneira resumida, irmãos, nada de muito detalhes, esse daqui é para quem já me acompanha. Aí nós vamos ver o ponto 4, aqui em cima, que é a leitura de Apocalipse 11, do 7 ao 10, depois a leitura de Apocalipse 12, alguns textos, e depois a leitura de Apocalipse 13. Esses 3 textos da palavra de Deus, em Apocalipse, está revelando o mundo hoje. Precisa ler com muita atenção. Claro que tem referência para os profetas, eu já tenho falado disso de maneira incansável no canal, mas Deus sempre está acrescentando coisas. Então vamos começar com o vídeo. Eu vou rodar o vídeo aqui para vocês, tem informações incríveis nesse vídeo. E aí eu vou pausando o vídeo e nós vamos comentando e lendo os textos da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Isso está acontecendo aqui. Eu não quero ser bíblico, mas eu ouvi a minha vida inteira sobre esse negócio de marca da besta. E eu acho que é verdade. Eu acho que a profecia bíblica. Quanto mais eu ouço sobre isso, tudo o que fazemos... Steve, agora mesmo, na sua carteira, você tem chips RFID, a sua carta de motorista, a identidade, o seu passaporte. Podemos falar sobre isso, mas não é algo que está por vir. Já está aqui. De acordo com a mídia estatal, as escolas no sul da China estão forçando os alunos a usarem uniformes com chips rastreadores, que disparam um alarme se eles faltarem na aula ou, Deus nos livre, adormecerem. Além disso, os scanners de reconhecimento facial podem relacionar os uniformes com os respectivos alunos se eles tentarem trocar os uniformes. A empresa que produz os chips disse que isso faz parte do esforço do Partido Comunista Chinês de criar colégios inteligentes. O futuro já está aqui. Milhares de pessoas por todo o mundo começam a implantar chips debaixo da pele. Os dispositivos eletrônicos contêm informações sobre cartões de banco, carteiras de identidade, incluindo bilhetes para o transporte. Esse microchip que vem implantado, integrado no seu corpo debaixo da pele, normalmente é colocado por meio de uma cápsula de vidro, que tem mais ou menos esse tamanho ou até muitíssimo menos.
Na China, o reconhecimento facial não é mais coisa de ficção científica. Algumas empresas, como a SenseTime, oferecem equipamentos para monitorar compradores, detectar idade, gênero e tipo de roupa. Em Xangai e em outras grandes cidades do país, a tecnologia também é comum para localizar pedestres que infringem as leis de circulação. Este é o próximo desenvolvimento inovador em tecnologia baseada em dados. Reconhecimento facial. E na China, você já pode retirar dinheiro, dar entrada em aeroportos e pagar por mercadorias, usando apenas a sua face. O país é o líder mundial no uso desta tecnologia emergente. E muitas startups chinesas de inteligência artificial estão determinadas que continue assim no futuro. Na China, o Big Brother está se encontrando com o Big Data, uma avançada tecnologia de vigilância designada a vigiar os movimentos de todo o mundo. O que as pessoas dizem, fazem e até mesmo pensam é monitorado e registrado, classificando as pessoas como bons ou maus cidadãos para serem recompensados ou punidos. É sério, cada cidadão será rastreado e lhe será dada uma pontuação. Uma pontuação de comportamento. E se a pontuação é boa, se você agiu bem, você tem algumas regalias, como um transporte melhor, um hospital melhor, uma inscrição de academia. Se você é mau, é colocado numa lista negra e tem problemas em viajar e outros assuntos. Quero dizer, mais orwelliano que isso? A China está se posicionando para liderar o mundo em inteligência artificial. A tecnologia de vigilância é um dos principais campos de provas. Reconhecimento facial, scanner corporal, rastreamento de I/O, combinados com seus dados pessoais e comportamento online, irão alimentar o sistema de crédito social, não deixando nenhum canto escuro para se esconder. Fan Dandan é bem sucedida, como muitas das modernas mulheres chinesas. Ela é uma profissional do marketing, diligente e próspera, e vê os céus limpos no seu futuro digital. O governo já sabe muito sobre a nossa informação pessoal. Então eu penso que se esse sistema puder integrar grandes dados, reunindo toda a informação, será mais eficiente. Uma cidadã modelo, Dandan irá ter uma alta taxa nos créditos sociais. E o fato de que todas as suas ações serão rastreadas e julgadas por ela, está tudo bem. Eu penso que as pessoas em todos os países querem uma sociedade estável e segura. E se, como diz o governo, câmeras serão instaladas em cada esquina, então eu me sinto segura. Os registros dentários, criminais, acadêmicos e médicos de Dandan irão alimentar a sua pontuação, assim como avaliações de segurança do Estado. Os seus hábitos de compra serão uma outra medida. A pontuação pode até mesmo mudar em tempo real, dependendo do que ela coloca no carrinho. Comprar muito álcool sugere dependência e perde-se alguns pontos. Comprar um pacote de guardanapos ganha-se alguns, sugere responsabilidade. Mas o governo chinês tem planos para usar esta nova tecnologia biométrica para consolidar o seu governo. Vou dar uma pausa aqui, irmãos, de comentar agora no vídeo. Existem várias linhas de pessoas que estudam sobre a marca da besta e cada uma com seus objetivos. A pior linha que estuda sobre a marca da besta e que anuncia coisas que não preparam o povo para nada é a linha adventista, onde eles dizem que a marca da besta é o decreto dominical. Isso é uma vergonha para o Evangelho, é uma vergonha para o povo de Deus. Não prepara o povo para nada e eles não torcem a palavra de Deus somente nesse ponto. Claro que o foco do vídeo não é falar sobre essa linha, mas existe essa linha, onde diz que o sábado seria o selo de Deus e o domingo, o decreto dominical, a marca da besta. Então, provavelmente a besta iria
perseguir somente os que guardam o sábado e os que guardam o domingo estariam selados com a marca da besta. Eles ignoram as profecias do Apocalipse, ignoram o chip, ignoram o mundo atual. Eles não veem a revolução industrial, a inteligência artificial e os malefícios de toda a tecnologia. Não conseguem perceber que a Bíblia profetiza isso. Então é um povo que dorme e dorme muito. Já existem outras pessoas que enxergam um pouco bem melhor, na verdade, né? Porque esse povo está dormindo. Agora, as pessoas que estão mais despertas, elas conseguem enxergar a marca da besta no Oriente Médio, por exemplo, no nome Alá. Quando você faz uma pesquisa no nome Alá, você compara as letras árabes com a letra grega e você vai ver a comparação ali das coisas e vai sair o número 666 no grego. Não é somente por essa questão que se identificaria a marca da besta, mas tem profecias dentro dos profetas que revelam de onde sai o anticristo. E muitos ignoram essas profecias, inclusive os adventistas do sétimo dia, mas outras linhas também ignoram, judeus messiânicos e muitas outras linhas. Como se o profeta Naum, o profeta Abacuque, não fossem profetas importantes se não estivessem falando do tempo do fim. Tanto no profeta Naum como no profeta Abacuque tem visões. Essas visões se conectam com as visões do profeta Daniel, que se conectam com o Apocalipse. O profeta Naum e o profeta Abacuque, o profeta Jonas, eles dão um zoom dentro de Daniel. Então você vai conseguir enxergar o Apocalipse com mais precisão. E essas pessoas que eu mencionei para vocês, ignoram esse fato. Mas elas conseguem enxergar o anticristo, algumas delas, né? Vindo do Oriente Médio. Então eles começam a olhar e a focar somente no Oriente Médio, a ponto de tirar até o Império Romano da estátua e colocar só o Império Otomano como a cabeça que foi ferida e volta. E o foco deles somente no Oriente Médio. Então eles descartam os papas, a parte do Ocidente, os Illuminates e todas essas conspirações que tem algumas verdades dentro delas. Eles descartam tudo isso como se eles não fossem fazer parte do reino da besta. Isso é um erro. Então, conforme você vai estudando e não se prendendo a um livro ou a uma linha, Deus vai te abrindo os olhos e você vai enxergando muito mais. Hoje eu vejo tanto o Ocidente como o Oriente, como o Norte, como o Sul fazendo parte do reino da besta. Identifico de onde vai sair o anticristo, quais são os países que ele vai conquistar primeiro para poder reinar no mundo. O anticristo, segundo a palavra de Deus, vem do Iraque, conquista o Norte, briga contra o Sul, conquista os reinos do Ocidente. Primeiro ele conquista 10 reinos, e através desses 10 reinos, alguns são do Ocidente, ele conquista uma grande parte no mundo e começa a controlar o mundo através da revolução industrial, da inteligência artificial, da inteligência emocional, da inteligência quântica, da tecnologia 6G, que vai estar no mundo inteiro. Ele vai controlar o mundo com isso. Então não pode ficar focado somente num ponto, no Oriente Médio, e não pode também descartar o Oriente Médio e querer esperar um anticristo vindo da ONU. Por isso que tem que estudar as profecias com vários profetas, não somente com Daniel e Apocalipse, em conexão com esse mundo. Aí você vai enxergar bem as coisas de Deus. O que eu mostrei aqui para vocês até agora é o que a China vem trabalhando. A China, ela é campeã nessa parte de tecnologia. Ela está mostrando que ela está no topo. Aliás, todas as nações que estudam sobre tecnologia podem ver e verificar que a China ela está no comando de tudo isso. O interessante é que a bandeira da China ela é vermelha, bate com a cor da Turquia, da bandeira da Turquia que é vermelha, nos lembra o cavalo vermelho de Apocalipse, são indicações. E o símbolo da China é um dragão. No Apocalipse, você vai ver um dragão, um grande dragão vermelho. Em Apocalipse 12, na verdade ele já aparece no 11, sem formato. No Apocalipse 12, Deus já dá uma forma para ele, um grande dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças vêm primeiro e depois os 10 chifres. E em Apocalipse 13, esse dragão aparece novamente, é o mesmo, é Satanás configurado nas nações. Não quer dizer que um é um e o outro é outro, é o mesmo. Satanás configurado nas nações, por isso um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Já no Apocalipse 13, fala um dragão, não fala mais vermelho, como no Apocalipse 12.
Fala um dragão semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, já está mostrando as nações que farão parte, que estarão no comando do anticristo e do diabo. E aí fala primeiro os 10 chifres e depois as 7 cabeças. E os diademas já não estão mais nas 7 cabeças, e sim nos 10 chifres. O Apocalipse está revelando isso de maneira magnífica. Essas informações não estão assim por acaso. Em Apocalipse 12, primeiro mostra um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Primeiro vem as cabeças e depois os 10 chifres. E os diademas estão nas cabeças e não nos chifres. No Apocalipse 13, é o mesmo dragão, só que Deus acrescenta detalhes. Não fala mais que ele é vermelho, fala que essas características que eu acabei de falar, e os diademas estão nos chifres e não nas cabeças. Isso é importante, uma informação importantíssima. E esse dragão, no Apocalipse 13, você vai ver que são nações, mas como tem o mesmo formato do dragão do Apocalipse 12, e no Apocalipse 12 diz que é a antiga serpente, aí você começa a entender o porquê que o Senhor está falando essas coisas. É o dragão, Satanás, configurado nas nações. E existe um motivo para que ele faça isso, para que a profecia revele essas coisas dessa maneira. Então a China, o símbolo da China, é um dragão. Será que isso seria por acaso? Irmãos, qual que é o símbolo da Rússia? Aqui tem 2 símbolos. Aqui tem uma águia com 2 cabeças, mas a gente conhece também a Rússia simbolizada por um urso. E todos conhecem que o símbolo da Rússia é um urso. O símbolo da China é um dragão e o símbolo da Rússia é um urso. E esses países farão parte do reino do anticristo. Se unirão ao reino do anticristo. Agora, onde se encontra a Rússia? Vou colocar aqui no mapa. Aqui está a Rússia. E embaixo está a China. A China fica no sul da Rússia. A Rússia é representada por um urso e a China representada por um dragão. Nós temos 2 países que aparecem na besta. Pode ver também, vou deixar aqui no canto, Irã, Iraque. O atual Iraque era a antiga Babilônia, leão. O atual Irã era a antiga Pérsia. Nós temos 2 países simbolizados pelo urso, a Rússia e o Irã. O Irã está no Oriente Médio e a Rússia faz parte dos reis que virão do Oriente, como diz o Apocalipse. E a China, representada por um dragão, também faz parte dos reis que virão do Oriente. A China representada por um dragão, a Rússia por um urso. Farão parte do reino do anticristo. Entendeu, irmãos? Agora, todos esses países estão conectados, eles têm a inteligência artificial e farão uso da inteligência artificial, haverá guerra de inteligência artificial e vai envolver drones, mísseis, vai envolver tudo isso e eles vão controlar o mundo. Então, o Apocalipse ele está revelando isso, mas muitas pessoas não querem ver. É impossível a gente não conseguir enxergar esse mundo hoje e não conseguir lembrar da marca da besta como sistema. A marca da besta também não fala somente da tecnologia, mas ela fala também do anticristo. Porque a marca da besta também revela o nome Alá. Irmãos, está tudo conectado. Não pode focar somente em um ponto. Não pode seguir uma linha baseada em um livro ou em alguns livros. Tem que olhar para o que está evidente. Agora vamos continuar vendo aqui essa parte do vídeo, e aí nós vamos ler a profecia. Governo totalitário. O país tem planos ambiciosos para desenvolver um vasto sistema de vigilância nacional, baseado em reconhecimento facial. Será usado para monitorar os seus 1,4 bilhão de cidadãos.
de uma maneira sem precedentes, com a capacidade de rastrear todas as coisas, desde as suas emoções até a sua sexualidade. O principal meio será uma vasta rede de câmeras de vigilância. 170 milhões já estão instaladas e aproximadamente novas 400 milhões serão instaladas ao longo dos 3 próximos anos. As autoridades insistem que esse programa irá melhorar a segurança para os cidadãos. E se você não tem nada a esconder, não tem nada a temer. Mas nem todos estão convencidos. As autoridades já estão usando o reconhecimento facial para nomear e constranger os seus cidadãos, até mesmo por delitos menores, como cruzar a rua indevidamente. Em Beijing, eles usam a tecnologia para impedir que as pessoas roubem papel higiênico em banheiros públicos. E em toda a China, policiais estão agora testando óculos e câmeras equipados com uma tecnologia de reconhecimento facial e gestual, ajudando-os a identificar suspeitos procurados em tempo real. O que preocupa algumas pessoas aqui é que, à medida que a tecnologia se desenvolve, cresce igualmente a capacidade de ser abusada. Haverá novos algoritmos, é sério, que basearão o seu valor de crédito. Não tanto no seu histórico de pagamento, ou todos os fatores habituais, mas quem são os seus amigos, quanto tempo você está online. Isso não é o futuro. Vivemos em tempo real 24/7 numa penitenciária. Somos vigiados a cada passo pelo caminho. E o que me assusta ainda mais não é que estamos falando sobre isso, mas que a nova geração que nasceu em cativeiro não tem nenhuma estima por essa coisa que você chamou de orwelliano. Essa história de horror distópica que foi escrita e é o que é agora. Ah, sério? Brincadeira? Deixa eu pôr o mapa aqui para vocês verem o que eu anotei nessa parte. Nós vamos ler aqui o quarto ponto do estudo, né? Que é o Apocalipse 11, do 7 ao 10. Aqui eu coloquei até a metade da semana, que é o que revela no Apocalipse 11. Vai estar falando da inteligência artificial, da internet e do 666, que é a marca da besta. Falando também do www que a gente usa para acessar a internet e para sermos acessados. E também vai falar do nome Alá. Não tem como falar de todos os detalhes agora, com certeza, mas se você ir estudando os vídeos que estão no canal, você vai tomar conta de tudo isso. O que eu separei aqui, irmãos, essa linha do tempo, falando dos milênios, pode ver, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu fragmentei aqui, ó, do 5 ao 6º milênio em 10 partes, 100 anos, para focar nesse ponto aqui, ó. No finalzinho do 6º milênio, que começou toda essa revolução. E aí eu teria algumas perguntas para fazer aqui. Eu vou deixar essa parte aqui para o outro estudo, porque eu fiz alguns comentários que acabou estendendo o vídeo. Eu vou usar outros vídeos com esse mesmo mapa, e aí eu uso essa linha do tempo, que vai ficar bem interessante. Vamos agora ler Apocalipse 11, do 7 ao 10. Verso 7 diz o seguinte: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Quem que é a besta que surge do abismo, irmãos? A besta que surge do abismo. Quem que é elas? O Apocalipse 11 está revelando coisas que aparecerão com mais detalhes no Apocalipse 13. A besta que surge do abismo é o dragão que se levanta do mar. Então é um dragão semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Tem 10 chifres e 7 cabeças. É o mesmo. Esse vai se levantar, fazer guerra contra as testemunhas e vai vencer. Aí no verso 8 diz: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jerusalém. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, presta atenção nessa parte, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Não é 3 dias, irmãos, como alguns adventistas querem pôr aí nas profecias, desconectando esses 3 dias e meios de 3 anos e meio e do final da última semana. Eu falo isso porque eles dizem que as 70 semanas se cumpriram no passado em Estevão. Pura invenção da mente.
Pura invenção de livros. Pura invenção, talvez, da Ellen White. Não sei se começou com ela essa besteira. São 3 dias e meio. Por que 3 dias e meio? Porque está fazendo conexão com 1260 dias que vai aparecer no próprio contexto. E 1260 dias não são 1260 anos. É a metade da última semana. A última semana está no nosso futuro, dividida em 2 partes. As 2 testemunhas profetizam na primeira parte da semana e elas vão sendo mortas durante o restante da semana. Se você ler isso daqui de maneira literal, sem conectar com a lei, com os profetas que revelam sobre as 2 testemunhas, você vai entender que são somente 2 homens que profetizam durante 1260 dias e que solta fogo pela boca e queima as pessoas e eles ficarão mortos por 3 dias e meio. É assim que você vai interpretar a profecia. Lendo somente o que está escrito. Mas a profecia não está falando somente isso. Ela está falando muito mais que isso. Então, isso é o que está no verso 9. Isso é o que está no Apocalipse 11, no seu contexto. E o que é interessante é o que está aqui. Muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas. Como que essas pessoas vão olhar para homens que estarão sendo mortos em Jerusalém? Algumas pessoas poderiam pensar, homens de povos, tribos, línguas e nações estarão em Jerusalém e lá eles vão olhar. Vão ver isso ao mesmo tempo. Mas será que é assim? Olha para o mundo hoje. Todos têm um celular. E ainda que todos estão se referindo a cada habitante da face da Terra, eu estou se referindo todos de modo geral, mas praticamente todos terão um celular e vai se cumprir a profecia assim. Homens de muitos povos, tribos, línguas e nações vão ver essa grande matança em Jerusalém sem estarem em Jerusalém. E isso é pela internet. Isso é pela conexão. Aí a gente lê até o 10, né? Só para fechar aqui o capítulo 11. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Como que eles atormentaram? Eles profetizaram pragas e aconteceram. Eles profetizaram toques de trombetas e começaram a tocar. As trombetas, junto com os selos, eles vão causar dano nas fontes de energia da terra. A internet precisa de fonte de energia, tanto do homem, manualmente do homem, como principalmente da água, do sol, do vento, e Deus vai começar a minimizar a internet. Ele vai começar a limitar, mas não de uma vez, de uma hora para outra. Ele vai limitando de pouco a pouco. A besta vai vendo o seu sistema perdendo poder, mas ele não vai perder totalmente o poder ainda. Aqui na metade da semana, se os homens estão contemplando, cada um das suas próprias nações, o que está acontecendo em Jerusalém é porque ainda tem conexão, mas a conexão vai ser limitada, assim como muitas coisas, como alimentos e água serão limitados. E os reinos vão começar a odiarem o povo de Deus, muito mais do que já odeiam. E eles vão ver que é o povo de Deus que está profetizando praga e maldições na terra e acabando com o que eles mais amam, com a internet, com o controle total, com o Wi-Fi, com a conexão. Sem essas coisas, já não faz muito sentido os filmes, os seriados, o controle total, sabe? Todas as facilidades que a gente tem por meio da internet vão complicando as nações que têm compromisso umas com as outras. Irmãos, isso vai causar um reboliço no reino da besta, eles vão ficarem com muita raiva, com muito ódio. Tanto é que quando a besta se levanta do mar, em Apocalipse 13, a primeira coisa que ela faz é blasfemar contra os que habitam no céu e matar os que habitam na terra, os que têm o Espírito de Deus e a marca do Senhor. O Apocalipse 11 está revelando isso. Agora, se a gente olhar no mapa, vamos ver aqui Apocalipse 12, do 7 ao 12 e depois do 13 ao 17. Aqui eu coloquei que Deus revela o grande plano de sedução do diabo. Um mundo ímpio, conectado, monitorizado e seduzido. Isso é o que está em Apocalipse 12, se você ler com atenção. Vamos ler o Apocalipse 12.
a partir do verso 7, né? Houve peleja no céu, e Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Presta atenção agora. O sedutor de todo mundo. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso acontece na metade da semana, aonde ele não vai poder mais ter aquela visão ampla que ele tem. Ele um dia estava no terceiro céu, aonde o Senhor habita. Ele foi precipitado para, vamos dizer, o segundo céu. E ele se tornou o príncipe das potestades do ar. Está em Efésios, capítulo 6, e Paulo tirou isso de profetas como Daniel, Isaías, onde mostra que Satanás tem um reino e atua sobre nós. E ele tem essa visão geral. Mas como ele vai ser precipitado do alto, agora ele vai perder essa visão panorâmica dele. Então ele precisa de uma visão na terra. E esse é o plano dele. Por isso que ele trabalhou durante muito tempo com limitações do Senhor, porque Deus é que limitou essas coisas no tempo. Não tem como eu falar tudo agora. Mas se você parar para pensar, por que a internet e todos os poderes da Revolução Industrial explodiu somente agora? Aí você começa a entender o que eu estou falando. Todos os milênios, os homens tiveram tudo o que era preciso para alterar o mundo. Por que eles não alteraram? Porque Deus impediu. Porque essas profecias teriam que se cumprir no tempo do fim. Agora, em 100 anos, o mundo foi alterado. Porque chegou o tempo. Deus agora permitiu que Satanás seduzisse o mundo inteiro de uma maneira superior ao que fez antes, porque ele sempre seduziu o mundo. E ele fez um sistema de controle na Terra, no qual agora ele vai poder olhar a Terra, controlar, monitorizar os homens, assim como ele fazia no tempo do Egito, com o faraó. Mas lá não tinha câmeras, não tinha olhos como de homens. Lá eram os próprios olhos dos próprios homens monitorando os escravos. Então Satanás precisava de um plano, seduzir o mundo. Aparentemente as câmeras parecem ser boas, novelas, filmam novelas, fazem filmes. Agora nós temos câmeras no celular. Isso seduz o mundo. Deixa o mundo seduzido, intoxicado. Ele intoxicou o mundo com alimentos e com um monte de coisa para ele poder executar o seu plano. Esse vídeo que a gente está vendo aí, onde mostra o que ele está fazendo na China, parece ser algo bom. Vamos pegar os bandidos, vamos fazer rastreamento facial para detectar os bandidos. E assim a gente já consegue acabar com a criminalidade. Mas esses homens não sabem o mundo espiritual. Eles não sabem, irmãos, que tudo isso que eles construíram com as próprias mãos, seduzidos pela mentalidade maligna do diabo, vai servir unicamente para controlar o povo de Deus e fazer uma matança. Esse é o plano do diabo. Ou vocês acham que o diabo não previa essas coisas? Claro que ele previa. Ele conhece o Apocalipse melhor do que qualquer cristão. Ele sabia que ele ia ser precipitado e que ele iria perder o seu poder de visão do alto. Então ele precisa de um poder de visão na terra. E sabendo que pouco tempo iria restar para ele iria fazer grande matança. Então, irmãos, não é à toa que agora, para se completar os 6.000 anos, Deus permitiu que os homens tivessem acesso a todas essas questões e explodisse a Revolução Industrial passo a passo e nós chegássemos onde estamos hoje. Um mundo todo conectado e monitorizado. Aí no verso 10 diz assim, é até o 12, né? Então ouvi uma grande voz do céu, proclamando, olha o que acontece quando ele é precipitado na terra. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Qual é o tempo de chegar o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo?
quando Satanás é precipitado. É claro que ele vai ser precipitado e ainda tem mais 3 anos e meio ou 42 meses para atuar. Mas Deus vai abreviar os tempos, permitindo que ele atue somente durante 42 meses, senão o mundo inteiro seria destruído, porque ele iria seduzir o mundo inteiro para se guerrearem uns com os outros e agora seria com armas nucleares. O homem tem o poder para destruir a terra. Por isso que o Apocalipse diz, Deus destruirá os que destroem a terra. Então chega o tempo de Deus, chega o tempo do reino de Cristo agora. Por isso que a profecia está assim. E aí diz, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. No livro de Jó, a gente vê que ele acusava as pessoas, ele foi lá acusar Jó, tentar acusar Jó diante de Deus, mas não conseguiu uma acusação real contra Jó. Então ele tinha acesso aos lugares celestiais. Aí ele perdeu esse acesso, quer dizer, ele foi expulso de lá para o segundo céu, se tornou o príncipe das potestades dos ares, mas ainda tinha acesso ao céu. Agora aqui ele foi precipitado do segundo céu para a terra. Aqui na terra, no primeiro céu, a gente pode olhar e ver o primeiro céu. Ele foi precipitado e agora ele não tem mais acesso para acusar ninguém.